Divertidamente 2. Com certeza você já ouviu falar sobre esse filme, novo filme de animação com vários sentimentos e emoções. E o que a ciência tem a dizer sobre isso? O que podemos aprender com as novas emoções que protagonizam o filme? Vamos subir o sarrafo, vamos subir o tema, vamos subir consciência. O que é a ciência? O que o autoconhecimento pode nos dizer sobre isso? É importante, claro. Vamos aproveitar então essa deixa do filme. Claro que é uma animação, uma situação totalmente diferente, apesar de ter muitas coincidências com a própria vida, mas vamos, como eu disse agora há pouco, subir o tom para mostrar para vocês como funciona as emoções que dizem lá no filme. Fazendo esse parâmetro, aproveitando a deixa do filme. Uma história divertida que nos permite visualizar nossos processos internos, mesmo que seja por meio de desenhos animados. Essa ideia faz parte do sucesso de um dos lançamentos mais populares de Hollywood neste verão, o filme de animação Divertidamente 2. Produzido pela gigante Pixar e dirigido por Kelsey Mann, é também uma peça educativa que abre portas para compreender melhor como as emoções impactam, positiva e negativamente, a vida dos adolescentes, embora também de pessoas de outras faixas etárias. O filme é uma continuação de Divertidamente de 2015, que conta a história de Riley, de 11 anos, que precisa enfrentar a mudança para uma nova cidade, enquanto suas emoções, transformadas em seres antropomórficos, lutam para manter o equilíbrio em sua mente. Antropomórficos quer dizer que pequenos seres dentro da cabeça, por isso, como se eles tivessem criado vida dentro, como se os sentimentos fossem pequenas coisas. É isso dentro de um enredo, né? Claro. No primeiro filme, a jovem tem que lidar com a alegria, a tristeza, a raiva, o medo e o nojo. No segundo filme, voltamos à vida de Riley em São Francisco, na Califórnia, onde ela faz novos amigos e passa o tempo na pista de hóquei no gelo. Suas emoções são uma equipe que, de uma forma ou de outra, funcionam bem, até que o alarme de puberidade dispara. Neste período, novas emoções chegam à sua sala de controle, entre aspas, ou o nosso cérebro. A ansiedade, a vergonha, a inveja e o tédio. A maior parte da história se passa no acampamento de hóquei, um microcosmos do mundo social de jovens. Lá, os personagens principais estão presentes a fazer a transição para o ensino médio, onde espera ingressar na equipe esportiva. A mudança de Riley enfrenta podem muito bem ser situações da vida real, e como ela, observar nossas emoções pode nos ajudar a enfrentá-las. Por isso, reunimos a visão de especialistas sobre o que podemos aprender com os novos personagens da animação. Olha que legal. Vamos aproveitar aqui o gancho mesmo dessa história de Riley, dessa animação criada pela Pixar, para aprender a observar nossas emoções e enfrentá-las, talvez contorná-las, impulsioná-las ao nosso bem. A primeira é a ansiedade. Divertidamente 2 mostra que a ansiedade é um sentimento normal e que pode ter um propósito positivo, desde que não tome conta de nós. Olha, muito interessante. No filme, ela assume o controle e é mostrada como uma emoção que ajuda Riley a evitar consequências prejudiciais para o seu futuro. Um grande fator na ansiedade de Riley é o medo de não ter amigos no ensino médio. Isso é algo razoável para se preocupar. As emoções com os nossos pares se tornam cada vez mais importantes nessa fase da vida e as experiências de amizades dos adolescentes estão ligadas ao nosso bem-estar. Aceitação, né? É isso mesmo, afirmou Alana James, professora de psicologia da Universidade de Reading, no Reino Unido, em uma coluna no site The Conversation. Mas a especialista acrescentou que certamente existem transtornos de ansiedade, como a ansiedade generalizada, que podem se desenvolver desde a tenra idade. E atualmente afeta os jovens em taxas elevadas, por isso devemos prestar atenção a isso. Há evidências de que as taxas de ansiedade em adolescentes têm aumentado e que essas têm um impacto a longo prazo, com uma variedade de efeitos, desde o desempenho escolar até o rendimento na idade adulta, afirmou.
James deixa claro que existe uma diferença entre o sentimento de ansiedade que vemos em Divertidamente 2 e um transtorno de ansiedade. Olha a diferença. Olha, a ansiedade é um sentimento bom, mas quando se transforma em um transtorno de ansiedade é algo ruim. Boa. Ter preocupações é uma parte típica do crescimento, assim como é uma parte típica da vida adulta, observa. Agora o tédio. Para Tina Kendall, a professora de cinema da Universidade Anglia Ruskin, no Reino Unido, embora a ansiedade nos ajude a planejar o futuro, o tédio é um apelo à ação, um sinal para nos comprometermos mais ou tentarmos algo diferente. A especialista menciona que nas redes sociais é um comum a que associam o descompromisso e a apatia ao tédio. É por isso que procuram estabelecer a ligação entre o uso de dispositivos digitais e o abandono do tédio. Olha, é verdade. Realmente, quando a pessoa não tem nada para fazer e quando não está rolando tela, as pessoas dizem que ela está entediada. E isso não é verdade. Os telefones são frequentemente apresentados como uma ferramenta para combater o tédio. A qualquer hora e em qualquer lugar, observou Kendall em um artigo no The Conversation. Mas a pesquisa mostrou que quanto mais usarmos smartphones para nos distrair do tédio, maior o risco de nos sentirmos entediados, disse. Nas últimas décadas, estudos mostraram uma correlação entre o aumento do tédio e os problemas de saúde mental, afirma. Divertidamente 2 não aborda esses aspectos potencialmente negativos do tédio. Em vez disso, ele acentua seu papel positivo em ajudar Riley a lidar com a intensidade da vida adolescente. Ao longo do filme, Ennui, como o tédio é chamado em francês, com um forte sotaque de francês, fica deitada em um sofá, em um agasalho azul escuro, olhando desapaixonadamente para a tela do seu smartphone, enquanto a ansiedade queima a tela com sua energia nervosa frenética. Ennui espreita. Em momentos chaves do filme, ela assume o controle do console de Riley, influenciando sua experiência emocional ao diminuir a intensidade da garota. Olha como os altos e baixos são necessários e é preciso ter sempre um equilíbrio de tudo. Olha, isso aí desde os gregos. Isso vem lá do estoicismo. A inveja. A inveja, diz a psicóloga pediátrica Lisa Heinze, à revista especializada Parents, ou Pais, né? A família, ocorre quando vemos algo desejável em outra pessoa. A altura, o senso de humor, ou seus talentos artísticos ou musicais, a comenta. No filme, assim como o tédio, vemos como essa emoção, comumente considerada negativa na vida real, tem um resultado benéfico para o protagonista. Dish Kettner, psicólogo da Universidade de Stanford, na Califórnia, que foi consultor da produção do Divertidamente 2, disse à revista Times que a inveja pode nos levar a desejar uma promoção no emprego, um convite para uma festa ou a atenção na mesa de almoço se você for uma menina de 13 anos. Há novas pesquisas na Europa que diferenciam um tipo de inveja maliciosa, talvez aquela que prejudique o trabalho de alguém ou fale sobre ele parar de tentar derrubá-lo, de uma forma mais benigna, em que o invejoso trabalha mais para ganhar uma recompensa, explica o especialista. No filme, justamente, os cineastas tiveram cuidado de não retratar a inveja como uma vilã. Ela é pequena, doce e tem olhos grandes. Como explica uma crítica da revista People, essa emoção ajuda Riley a identificar o que ela deseja em sua vida, incluindo o desejo de fazer amigos nos novos ambientes em que se movimenta. A vergonha. A vergonha é apresentado como um personagem corpulento, que sempre usa um moletom no qual esconde parte do rosto. No filme, ele fala muito pouco. A diretora do filme, Kirsten Mann, disse que, em uma entrevista na USA Today, que a intenção era projetar o verdadeiro sentimento da vergonha. No processo de produção do filme, a equipe questionou se a vergonha era uma emoção, diz o psicólogo Kirsten em revista A Times. Segundo o especialista, esse sentimento tem um contexto social, na medida em que nos torna conscientes do julgamento alheio. Isso nos move, de certa forma, a respeitar as normas sociais.
Se você violar as normas sociais, você ficará vermelho, e isso fará com que as pessoas o perdoem. Diz aos outros que você está ciente das normas sociais e que sabe que cometeu um erro e que sente muito. É uma experiência dolorosa, mas essencialmente essencial para a nossa vida em sociedade, comenta. A nostalgia. No filme há uma quinta emoção que aparece de uma forma fugaz, em 2 cenas, a nostalgia. Ela é retratada como uma velhinha gentil. Para Javier Leonor González Páez, professor de História da Universidade de Sevilha, na Espanha, em certo sentido o personagem coincide com a revisão que tem sido feita da nostalgia pela psicologia, colocando-a como uma emoção eminentemente positiva, apesar dos notas melancólicas que podemos experimentar. Porém, ele afirma que ao almoçá-la com uma pessoa idosa e associá-la à letargia, pode fazê-la em contramão da mesma pesquisa que lhe confere o caráter benéfico. O pesquisador comenta o quão significativo é ver a ansiedade questionando a nostalgia no filme quando esta chega à sala de controle da Riley. A ansiedade é uma emoção preocupada com cenários futuros, ameaçadores, que busca literalmente romper com o passado. Ela o nega, sabendo que isso poderia frustrar seus planos, já que as lembranças podem comover Riley emocionalmente, clamando por emoções que podem ajudar a acalmar sua ansiedade. E como ela soubesse que a nostalgia, apesar da aparência indefesa, é capaz de enfraquecê-la, explica Leonor González Páez. O filme afirma que esta é uma realidade desenhada por diversos estudos psicológicos e culturais. E acrescenta: a nostalgia pode ser entendida como uma resposta natural à ansiedade que nos produz um presente acelerado e cheio de mudanças. Uma espécie de mecanismo de defesa com o qual valorizamos etapas vitais anteriores para continuar a olhar para o futuro com um maior senso de controle. Talvez com a nostalgia, tudo teria sido muito mais fácil dentro da mente de Riley. Olha, esse é simplesmente sensacional entender como é feito o Inside Out 2, né, que seria o nome do filme mesmo, Inside Out, ou Divertidamente aqui no Brasil. É simplesmente muito legal, eu gostei muito, eu assisti o filme, é um filme, uma animação, claro, mas cheio de coisas que parecem coincidir mesmo com a realidade das nossas emoções, porque olha o tanto de pesquisas que eles fizeram para fazer esse tipo de filme, e ficou muito, muito legal, compensa bastante você ir com sua família, ou até esperar um pouquinho e assistir na televisão, assim que puder, porque realmente é muito legal.